Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está no ar a 62ª Rádio Uni. Para começar, confira a entrevista que a nossa petiana Eduarda Mansky fez com a assistente social Miriam Moreira sobre a assistência estudantil na Unipampa. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Essa semana, o nosso episódio vai se dedicar ao tema da assistência estudantil. Hoje, programas de assistência estudantil são comuns nas universidades federais, mas esse nem sempre foi o caso. Na verdade, auxílios financeiros e ações de apoio pedagógico são relativamente recentes na história do ensino superior no Brasil. Eles são uma resposta a demandas que surgiram a partir da democratização do acesso ao ensino superior nas últimas décadas. A unificação do acesso à universidade por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, programas como o ProUni e o FIES e a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, aumentaram o número de estudantes nas universidades e permitiram um maior acesso de pessoas com deficiência, pessoas negras e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica ao ensino superior. Com a ampliação do acesso, houve um entendimento de que não basta garantir a entrada na universidade. É preciso pensar também em políticas públicas que garantam a permanência dos estudantes. Com isso, o governo federal e as instituições de ensino superior têm criado programas de assistência estudantil. Isso tem sido feito principalmente por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI, e do PNAES, que começou em 2007 como Programa Nacional de Assistência Estudantil. Pensando nesse panorama da assistência estudantil, a Rádio Uni foi conversar com a assistente social da Unipampa, Miriam Moreira da Silveira, para entender como essas políticas acontecem no campus Bagé. Bem-vinda de volta à Rádio Uni. Tu pode começar contando pra gente quais são as formas de assistência estudantil que a gente tem na Unipampa? Sim, olá, boa tarde, obrigada pelo convite de participar desse podcast novamente, poder falar um pouco sobre a assistência estudantil da Unipampa. A Unipampa oferece, através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, programas para atendimento aos estudantes. O nosso principal projeto que nós temos, que é o mais conhecido de todos os alunos, é o Plano de Permanência. Ele oferece os auxílios, que daí é o auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio creche, para os estudantes que comprovarem renda familiar e se inscreverem em edital, especificamente, de até um salário mínimo por pessoa na família. Mas também, além desse plano de permanência, que é o carro-chefe da universidade com relação aos auxílios de assistência estudantil, nós temos também toda uma política de assistência estudantil para alunos indígenas e quilombolas. Daí tem um plano de permanência específico para eles, tem monitoria também e tem auxílios para apoio pedagógico, né? Então, quando os discentes indígenas e quilombolas ingressam na universidade, eles podem acessar esses programas. Hoje no campus não há nenhum discente que receba esses auxílios, mas assim que houver ingresso em outros campos lá, eles têm acesso a esses auxílios. Também nós temos o programa de apoio à participação de estudantes em eventos, que é o conhecido PAP, que é um programa que não é pela questão da renda familiar. E sim, qualquer estudante que vai participar de algum evento, ele pode contar, evento externo, ele pode contar com auxílio para apoio ao deslocamento, apoio ao pagamento de inscrição. É um edital que sai anual, daí tem que cuidar assim as datas, porque ele é bimestral. Normalmente, se o evento é, por exemplo, daqui a um mês, ele vai ter que cuidar um pouquinho antes para que saia o edital, para poder te inscrever e mandar todos os documentos para ganhar esse apoio, essa ajuda financeira. Nós também temos o programa de apoio emergencial, que é um programa, como o edital do plano de permanência, ele demora um pouco a acontecer e ser executado devido à questão das documentações que precisam. Esse é um programa que tem o objetivo de ser mais rápido. Se um aluno ingressa na universidade, ele está precisando de uma assistência imediata, que essa assistência vai fazer diferença para ele ficar na universidade, não evadir naquele período assim, né? Ele não pode aguardar sair o resultado do plano de permanência, ele pode nos procurar aqui que a gente consegue
antecipar o recebimento dos auxílios, e também a gente tem esse programa de apoio emergencial para o acesso ao restaurante universitário. Daí não envolve o recurso financeiro, mas sim o aluno já consegue acessar o restaurante gratuitamente sem ter que esperar o edital do plano de permanência ser finalizado. Também nós temos um programa que é o Programa Emergencial de Apoio à Saúde, que ele é um programa que prevê o pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de consulta médica ou de um atendimento psicológico para aquele docente que não conseguia esse atendimento pelo SUS. Então, o aluno pode solicitar, tem toda uma documentação que ele precisa entregar aqui, mas há uma possibilidade de ele conseguir esse apoio financeiro para pagamento de questões que envolvem questão de saúde dele, saúde física e saúde mental. Nós temos também o Programa de Apoio Pedagógico, PASP, que é um programa nós temos, ele é coordenado pelo técnico de assuntos educacionais, e ele tem 4 bolsistas que atendem os alunos que estão com alguma dificuldade pedagógica. Ele fica mais em volta dos alunos que têm esse plano de permanência, quer dizer, eles precisam ativar alguns critérios que são exigidos para eles, para continuar recebendo os auxílios. Então, esses alunos podem contar com esse apoio dos bolsistas do PASP. Então, é um programa de atendimento mesmo pedagógico, de suporte nessa parte das dificuldades de aprendizagem que os alunos têm. Daí, assim, um outro que não é um programa, mas é um grande serviço de assistência estudantil, que eu considero que é o principal, assim, na universidade, que é o nosso restaurante universitário. Pois todos os alunos da Unipampa, eles acabam que têm assistência estudantil, pois eles pagam R$ 4 no almoço, mesmo que eles não tenham os auxílios, né? Eles pagam R$ 4 e a universidade que paga essa diferença. A refeição hoje em Bagé, ela custa R$ 23. Então, essa diferença dos R$ 19 é pago pela universidade para que o aluno possa acessar o restaurante pagando R$ 4, tanto o almoço como a janta. Então, esse também é um serviço de assistência estudantil, né, que garante que todos os alunos possam fazer uma refeição de forma mais barata ou, né, em muitos casos, de forma gratuita, como é o caso de todos que têm a bolsa permanência e o apoio emergencial. Também nós temos as moradias estudantil, que aqui em Bagé ainda não tem, mas há uma obra, né, sendo, no momento está parada, mas há uma perspectiva de retorno, mas em alguns campos da universidade já contam com o serviço de moradia estudantil. Em 2024, foi sancionada a Lei 14.914, que instituiu a Política Nacional de Assistência Estudantil, também sob a sigla PNAES. Por um lado, a lei representa um avanço nas políticas de assistência estudantil que deixam de ser decreto para se tornarem leis. De acordo com informações do portal Agência Senado, a lei, além de garantir a continuação das ações de assistência estudantil, prevê a Bolsa Permanência, a ser paga a estudantes que não recebam bolsa de estudos de órgãos governamentais. Incluso no PNAES estão programas como o Programa de Assistência Estudantil, que visa o pagamento de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, apoio pedagógico, cultura, esporte e atendimento pré-escolar a dependentes. O Programa de Alimentação Saudável na Educação Superior, o Programa de Atenção à Saúde Mental dos Estudantes, entre outros. Por outro lado, a lei também apresenta medidas que representam um retrocesso para os estudantes. Que a gente teve o ano passado, é engraçado, porque é bem contraditório. A gente teve um ganho muito grande na política de assistência estudantil a nível nacional e um retrocesso também. O que foi o ganho? Que ela deixou de ser um decreto, a política virou uma lei. Foi aprovada uma lei, né? A lei nacional que institui a política de assistência estudantil. Porém, essa lei ela teve um retrocesso, que eu considero, porque ela diminuiu a renda per capita familiar. Até 2024, a renda familiar, tanto para ingresso nas cotas, também nas ações afirmativas, era de até um salário mínimo e meio por pessoa na família, que abrangia mais pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas, né? Sim. E aí, o ano passado, com a instituição da lei, se diminuiu, ficou o recorte de um salário mínimo. Então, muitas pessoas deixam de ser atendidas pela política de assistência estudantil por não estarem dentro desse critério, apesar de precisar bastante da renda per capita, precisarem bastante dos auxílios, né? Então, teve essa questão da lei que acabou prejudicando. Esse ano, muitos alunos foram indeferidos. Eles estavam, se fosse o ano passado, eles seriam selecionados, esse ano não foram porque a renda diminuiu.
Hoje, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas universidades é a alta taxa de evasão e abandono dos alunos. A assistência estudantil não é sozinha a solução para esses problemas, mas é um caminho. A maioria dos estudos que buscam os resultados dos auxílios estudantis descobriu que o recebimento de benefícios aumenta a permanência e, consequentemente, diminui a evasão. Os estudos também revelam, embora não sejam absolutos quanto a isso, que há uma associação entre os estudantes que recebem auxílios estudantis e os que têm as maiores médias, se envolvem em atividades extracurriculares e são mais participativos nas atividades acadêmicas. Essas informações você pode encontrar num estudo de Silva e Sampaio, publicado em 2022. O link está na descrição do episódio. Mas a questão é que o impacto da assistência estudantil pode ser bem mais subjetivo do que a gente imagina. Não tem tanto a ver com números quanto tem a ver com o impacto humano e social que traz para a vida dos estudantes. Para muita gente, receber auxílio ou ganhar uma bolsa de pesquisa é a condição para seguir estudando. Eu acredito que o auxílio impacta principalmente o apoio financeiro, né, que ele recebe. Eu sei que o valor, às vezes, é um valor que nem sempre é suficiente para cobrir todas as despesas que envolvem a permanência numa universidade, mas é uma ajuda, né, um apoio. Ajuda as famílias que também podem contar com que o aluno está recebendo esse auxílio, pode se preocupar em passar menos recursos para que o aluno gaste com transporte, com alimentação, principalmente os alunos de fora que têm o auxílio moradia, ajuda no pagamento do aluguel, nas contas, nas despesas que envolvem eles estarem fora da sua cidade. Também eu acredito que esse auxílio impacta muitos alunos, assim, a gente há relatos de muitos alunos que que precisariam estar trabalhando, mas não trabalham por estar recebendo os auxílios. Claro, a gente sabe que só os auxílios de plano de permanência às vezes não são suficiente, mas normalmente eles ingressam aqui na universidade, começam a receber os auxílios de plano de permanência e depois têm a oportunidade de ter outra bolsa, como o PIBID, o PET, e acaba, bolsas de monitoria, acaba juntando os dois auxílios e fica quase o valor, assim, se ele trabalhasse quando eu tivesse que trabalhar seletista, né, no mercado, no comércio. Então, um apoio, eu acho que fundamental para o discente aqui na universidade que não tem condições de ter um suporte, assim, da família para estar aqui, né, suficiente, assim, que seja suficiente. E acredito que o principal impacto também é a igualdade de oportunidade, assim, de deixar ter que a pessoa que tem menos condições poder estudar e ter oportunidade de estar melhorando essa condição social, né? É importante ter em mente que a conversa sobre assistência estudantil nunca está totalmente encerrada. Assim como a lei de cotas, os auxílios são um direito conquistado para os estudantes e estão sempre sendo postos em revisão. Há muitos desafios e eles são complexos. Vão desde o valor dos benefícios financeiros que estão defasados e não refletem a realidade econômica do país, até problemas burocráticos e de baixa adesão dos alunos. Eu entrei aqui na Unipampa em 2010, foi o primeiro edital, no ano de 2010, então esse ano foi o 15º edital. São muitos editais, assim, e a gente no início teve muita procura. Logo no ano que começou o SISU, naquela época, assim, que veio nos primeiros 5 anos de universidade, tinha muita procura mesmo pelos auxílios, tinha lista de espera de alunos, muitos deixavam o recurso não era suficiente para todos. A gente, logo depois que diminuiu um pouco o número de alunos, a partir do ano de 2016, a gente já notou uma diminuição, mas mesmo assim havia muita procura. Depois teve a pandemia, né, que parou as aulas por 2, 3 anos, né, tipo, as aulas presenciais, e depois da pandemia a gente nota que houve uma diminuição do número de alunos, mas também de procura pelos auxílios, mas também houve uma diminuição do número de estudantes no campus. Então, acredito que isso seja a resposta, assim, por ter diminuído bastante. Mas hoje, assim, o que eu noto, Eduardo, que nos últimos 3 anos, assim, que os alunos procuram cada vez menos presencial as informações. E isso acaba, de alguma forma, atrapalhando eles de conseguirem ser selecionados para os auxílios. Porque ele é um edital que é com muitas informações. E às vezes, se a gente conseguir presencial ajudar a orientar, é bem melhor, assim, do que por e-mail, né? Então, se os alunos procurassem mais, assim, um atendimento presencial, a gente conseguiria mais ajudá-los a ser selecionados para o programa. Esse ano mesmo foi o ano que teve menos alunos deferidos. A gente teve 70 alunos novos vão ingressar,
Hoje tem 171 alunos que recebem os auxílios do plano de permanência e acredito que seja assim pelas dificuldades que encontram mesmo com relação ao edital da documentação, porque realmente é um edital bem extenso, muitos documentos que precisam ser organizados. Então, a gente espera que ano que vem haja mais procura assim, presencial, né? Que os alunos saibam que podem contar com a gente assim, para ajudar a organizar a documentação. Mas especificamente aqui da Unipampa, eu acho que a gente tem muito a melhorar, assim. Acho que enquanto universidade tem que se pensar nesse edital, não ser um edital tão engessado, não solicitar ter sido umas documentações que sejam de mais fácil acesso para os estudantes. Acho que isso é um desafio para os profissionais, né, para nós que trabalhamos na assistência estudantil, pensar num edital que seja mais fácil acesso para os alunos, porque eu acho que muitos não estão concorrendo pelas dificuldades de acessar o edital. Acho que os aumentos dos valores dos auxílios é uma questão a se pensar, né? Porque um valor que está bem defasado, perto de tudo, o preço das coisas, né? Da alimentação, do transporte, dos aluguéis, apesar de, como eu falei, ser um auxílio, um apoio, né? Mas é importante que seja repensado, tentar aumentar o valor desses auxílios. Para isso precisa de mais investimentos, né? Sempre necessário. Acredito que também pode melhorar a questão do apoio pedagógico, a gente tem que qualificar mais o atendimento aos alunos que têm muita dificuldade pedagógica, a gente sabe que só oferecer auxílio às vezes não é suficiente, que muitos acabam deixando de estudar por terem dificuldade de aprendizagem. Acho que tem um desafio tanto para os servidores da universidade, para a gestão pensar numa forma de melhorar essa questão do apoio pedagógico aos estudantes. E acho que o que vai melhorar bastante também no dia que a gente puder inaugurar a nossa moradia estudantil, que ela vai ser um serviço muito importante para a assistência estudantil, porque a gente sempre fala que os recursos financeiros vêm e vão, mas aquele serviço que está implantado ali, a casa, é uma grande, né, um investimento muito importante assim, para a assistência estudantil. Acho que isso vai ser uma das grandes questões que vai ser. Uma dissertação de mestrado, produzida em 2017 por Melissa Vargas, concluiu que, entre as limitações da assistência estudantil na Unipampa, estavam a necessidade de otimização dos recursos humanos, o processo de informatização, a pendência de avaliação do emprego do recurso financeiro nas ações desenvolvidas, de modo a mensurar a relação de custo e benefício, a ausência de espaços formais, sistemáticos e específicos de participação da comunidade acadêmica nas decisões referentes à política, a necessidade de qualificação de canais de divulgação de relatórios e dados de planejamento e de execução das ações específicas da política, e a necessidade de um sistema formalmente estruturado de avaliação dessas ações. Entre as potencialidades da assistência estudantil na Unipampa, tem-se o atendimento a todas as diretrizes do PNAES e a diversificação e dimensão da equipe que trabalha com a assistência estudantil. Essa dissertação está disponível no site da Unijuí e você encontra o link na descrição desse episódio. E por fim, Acho que é isso, colocar sempre nós no setor, o meu nome é à disposição, assim, qualquer dúvida que os alunos tiverem, quiserem vir aqui entender mais sobre assistência estudantil, e também mesmo que não seja em período de edital, quiser se informar e saber como funciona, a gente está aqui à disposição. Agradeço de novo a oportunidade de participar. certo. Esse episódio da Rádio Uni vai ficando por aqui. Se você se interessou pelo tema, eu recomendo a leitura da dissertação da Melissa Vargas e do material disponível no link do episódio. E se você quer saber um pouco mais sobre como era a realidade da universidade antes da assistência estudantil, eu recomendo o livro De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, lançado no ano passado, que fala a vida da universidade nos primeiros anos das cotas raciais e antes da implementação de ações afirmativas e auxílios estudantis. No episódio 97, eu e a petiana Yasmin Trindade batemos um papo sobre a obra. Curiosidades. O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, FONAPRACE, é um dos principais responsáveis por implementar a assistência estudantil nas instituições federais, juntamente com a União Nacional dos Estudantes. No ano 2000, o FONAPRACE formalizou um pedido para incluir a assistência estudantil no Plano Nacional de Educação. Com essa inclusão,
foi possível construir um documento mais amplo sobre assistência estudantil, resultando no Plano Nacional de Assistência Estudantil, que levaria à implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ouça a seguir a leitura de No Restaurante, de Carlos Drummond de Andrade, feita por Aline Reinhardt, nossa petiana. Oi, oi, oi! Eu sou a petiana Aline Reinhardt e essa é a leitura de No Restaurante, de Carlos Drummond de Andrade. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos no máximo, desabrochando na ultra mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar, que é, ou era, da competência dos senhores pais. Meu bem, venha cá. Quero lasanha. Escute aqui, querida. Primeiro escolhe-se a mesa. Não, já escolhi. Lasanha. Que parada! Lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão. Gosto, mas quero lasanha. Eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai. Não quero camarão. Vamos fazer uma coisa. Depois do camarão a gente traça uma lasanha, que tal? Você come o camarão e eu como lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero lasanha. O pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para 2. Caprichada. A coisinha amuou. Então não podia querer? Queriam querer em nome dela? Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações apenas se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou com os pratos e o serviço, ela atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai no contra-ataque. O senhor já providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes, daqueles legais, doutor. Bem, então me vê um chinite. E para ela, o que é que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o chopinho e o suco de laranja veio a famosa fritada de camarão, que, para a surpresa do restaurante inteiro, interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papou-a, e bem. A silenciosa manducação atestava, ainda uma vez no mundo, a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem a gente repete, combinado? Agora a lasanha, não é, papai? Eu estou satisfeito, uns camarões tão geniais, mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu tenho de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí, um casal na mesa vizinha bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha impassível. Se, na conjuntura, o poder jovem cambaleia, vem aí, com força total, o poder ultra jovem. Curiosidades. Essa crônica e o título da coletânea de Drummond inspiraram o nome de um programa infantil popular exibido pela SBT nos anos 1990. O Disney Cruise, ou TV Cruise, como ficou conhecido, trazia no nome um acrônimo para Comitê Revolucionário Ultra Jovem, diretamente inspirado na crônica No Restaurante. O Cruise ficou no ar de 1997 a 2003, sendo durante muito tempo um dos principais programas voltados ao público infantil e juvenil no Brasil,
Seu bordão é lembrado até hoje por quem foi criança nessa fase. Cruz, cruz, cruz. Tchau. Por fim, fique com a conversa cine-literária sobre 1984, feita pelos petianos Eric, Gabriel e Eduarda Severo. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver escutando. Meu nome é Gabriel, sou bolsista do Grupo PET e estarei com outros 2 bolsistas aqui conversando sobre o livro 1984 do autor George Orwell, que é pseudonome de Eric Arthur Blair, né? Então, estará comigo aqui outros 2 bolsistas e estarei passando a palavra para que eles se apresentem. Pode se apresentar, Eric. Eu, Eric Roberto da Paixão, aqui com meu colega Gabriel mais uma vez. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu me apresento, aqui Eduarda, também sou bolsista do Grupo PET Letras. Passo a palavra novamente para o Gabriel. Certo, todos apresentados, então iremos iniciar. Vamos falar então sobre o livro do George Orwell, 1984, mas primeiro vamos contextualizar quem foi o George Orwell e também vamos contextualizar ali do que o livro irá trata, né? Qual foi a intenção do George Orwell ao escrever essa obra. Primeiro, o George Orwell, então, ele foi um escritor, um jornalista e ensaísta britânico, nascido em 1903. Ele é conhecido por sua escrita política clara e engajada, marcada por um profundo compromisso com a justiça social, a liberdade individual e a crítica aos regimes autoritários, né? Como a gente vai ver que ele nasceu nesse contexto, né, ali, e viveu nesse contexto, melhor dizendo, de que, de totalitarismo, de regimes totalitários. Então ele criou aversão a esses regimes, e também durante a vida dele, ele sempre apreciou muito a liberdade de expressão, a liberdade para expor, então, as ideias, né? E, como eu falei, tendo vivido os horrores da Guerra Civil Espanhola e testemunhado o crescimento de regimes totalitários como o nazismo e o stalinismo, Orwell desenvolveu uma visão crítica das formas de poder que manipulam a verdade e controlam a população por meio da propaganda e da repreensão. Aqui, então, seria adequado também eu expor que aquilo que a gente for conversar sobre questões políticas, né, comunismo, capitalismo, enfim, será a partir da visão do George Orwell, certo? Não será, se a gente concorda ou não concorda, não vem ao caso, né? A gente não vai estar expondo aqui aquilo que, se a gente concorda ou não concorda com a visão dele, enfim, a gente só vai estar expondo aquilo que o George Orwell teve, né, como ideais, né? Então, qualquer coisa que a gente for falar aqui de política será a partir da visão do autor, né? Pontuado isso, então, vamos contextualizar o livro. Publicado em 1949, o romance, em 1984, foi escrito no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em meio à ascensão da Guerra Fria e à polarização ideológica entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. A obra retrata uma distopia futurista em que o mundo é dominado por governos totalitários que vigiam constantemente seus cidadãos. Manipulam a linguagem, reescrevem a história para manter o poder. Essa pequena parte, né, manipulam a linguagem, é algo que... e reescrevem a história, é algo, assim, fulcral no livro ali. É algo muito... É um ponto muito... que o George Orwell aborda, que de maneira que ele expõe ao leitor que isso é a maneira como o partido ele manipula esses meios, né, de linguagem e da história. Eles conseguem manipular tudo, conseguem manipular as pessoas, conseguem manipular tudo a partir para si mesmo, para trazer poder para si mesmo, né? Mas algo que a gente vamos abordar mais para frente. Orwell foi especialmente motivado a escrever em 1984 como um alerta. Isso também é um ponto muito importante.
contra os perigos do autoritarismo, da vigilância estatal extrema e da manipulação da verdade. Sua principal inspiração veio da observação crítica do regime stalinista na União Soviética, do uso da propaganda por regimes fascistas e da crescente burocratização e desumanização da vida moderna. Ao criar o mundo fictício do Estado de Oceania e seu líder onipresente, o Grande Irmão, Orwell lançou um grito de advertência sobre como a liberdade pode ser corroída silenciosamente por mecanismo de controle psicológico e social. Pontos também importantes que nós vamos conversar, né, sobre. Mas aí você deve ficar se perguntando, tá, mas quem é o Grande Irmão, a Oceania, esse grito de advertência do Orwell, enfim, o que é tudo isso? Bom, a história ela tem como protagonista o Smith, o Winston Smith, que trabalha numa das áreas do partido ali que domina a região ali da Oceania, que é o Ministério da Verdade. E basicamente o Ministério da Verdade é uma área ali que é responsável, né, um dos braços, vamos dizer assim, do partido, responsável por reescrever a história, né, como eu já pontuei. Só que em um determinado momento, o Smith ele começa a refletir sobre as ações o trabalho dele, né, enfim, tudo aquilo que ele está passando ali que ele está, enfim, ali reescrevendo a história e tudo mais, e ele começa a pontuar as indagações que ele tem sobre o partido num diário. Então, a obra ela começa a partir desse protagonista, e durante a empreitada, né, do Smith, ele, ao escrever o diário, ele também fica receoso. Por quê? Porque ele constantemente está sendo vigiado pelas teletelas, né? E essas teletelas, elas também são um meio que o partido encontrou para justamente vigiar 24 horas por dia as pessoas, né, do que elas estão fazendo, e tudo aquilo que qualquer ideia que não esteja conforme aquilo que o partido tem como ideologia, o partido então vai lá e dá um jeito de podar essas pessoas, né? Então, o Smith ele se encontra nisso também, ele acaba se relacionando com outras pessoas, em especial a Júlia, né? E aí os dois também compartilham dessas ideias, de ir contra o partido, de que aquilo que o partido está fazendo não está saciando a liberdade das pessoas, e eles então iniciam essa caminhada contra o partido. É importante, eu acho que a gente pode começar assim destacando que é uma grande ironia o Winston ele trabalhar no Ministério da Verdade. Porque quando a gente pensa num governo totalitário, uma das questões é justamente mudar a verdade, alterar as informações. Isso é uma forma de controle. Então o Winston ele trabalha justamente com isso. E ele vai ele se envolve, então ele presencia o que está acontecendo ali, ele está inserido nesse meio. E a gente tem um cenário onde a gente tem, principalmente nessa sociedade, que é onde fica Londres, a gente tem 3 ministérios, que é o Ministério da Verdade, onde o Winston trabalha, o Ministério do Amor, que pela ironia é responsável por... A gente, num primeiro momento no livro, a gente não consegue saber exatamente o que acontece no Ministério do Amor, mas tem pistas que levam a entender que é onde acontecem torturas, que aqueles que são considerados traidores são levados para esse ministério e acontecem coisas lá que a gente só vai saber ao longo da obra. E também o Ministério da Paz, que na verdade é o responsável pelas questões da guerra. Então a gente tem toda essa ironia e o livro ele é permeado por símbolos. Outra questão também nesse cenário, a gente tem um mundo dividido entre, digamos, 3 potências, que é a Oceania, onde a história acontece principalmente, né, onde está o Winston, e a Eurásia e a Lestásia. Então o mundo é dividido. E o partido, esse partido, comandado pelo Grande Irmão, é o que controla tudo na Oceania. E é importante a gente dizer uma coisa
que na atualidade repercute muito, é que o Big Brother ele é baseado justamente no livro do Orwell. Eu já ia que falar. é o Big Brother. É o grande Isso, irmão. é o grande irmão. Ou seja, o olho que tudo vê. No caso do livro, a gente tem as teletelas, né? Que é onde, além de acompanhar o que as pessoas estão fazendo, vigiar o tempo todo, também é responsável pelas propagandas do partido. Então, todo tempo as pessoas são bombardeadas diariamente por propagandas do partido. Então, a ideologia ela é disseminada através das teletelas, que tem esse controle total pela sociedade. Uma coisa que eu gostaria de destacar também, enquanto o Gabriel falava, me veio à mente essa questão da linguagem. Não só da questão da alteração das informações feitas pelo Winston, como alteração de dados, de fatos históricos, a linguagem ela é uma forma de domínio e o livro demonstra muito isso. Porque no momento que eu altero o passado, eu tiro a capacidade das pessoas conhecerem a história, saber o que aconteceu antes dela. Então a gente tem no livro a chamada nova fala ou nova língua, que tanto no livro quanto no filme aparece fortemente. Sim. Que é onde a língua ela começa a ser, digamos, alterada e restringida a cada vez uma quantidade menor de palavras. Então, é uma forma de domínio, é uma forma de controlar também o pensamento das pessoas. E não deixar que elas pensem muito, né? Exatamente. Ela diminui ali. Exatamente. E aí tem um trecho do livro que é muito interessante, que ele está conversando com um que era considerado como se fosse um amigo dele, um colega de trabalho, que é responsável por escrever o novo dicionário da nova fala. E ele fala, e esse personagem ele demonstra ele é fascinado por isso, por essa criação desse dicionário e pela nova fala. E ele fala que, com uma certa admiração, que cada vez o dicionário ele vai reduzir mais as palavras. Então, que cada vez vão ter menos palavras para serem utilizadas. Então, por exemplo, assim, a palavra bom, e é um exemplo que aparece no livro. A palavra bom, ao invés de dizer excelente, ou seja, as variações, né, que tem uma gradação, esses nuances eles vão ser retirados da língua. Então, ao invés de dizer excelente ou muito bom, vai ser desbom ou só bom. Isso é uma grande ironia, porque no momento que eu altero a linguagem, eu também diminuo a capacidade das pessoas de formularem raciocínios, de produzirem sentidos e de pensarem se questionarem sobre aquilo que está acontecendo. E além disso, eu também altero a própria história, porque a língua também carrega uma história. Exatamente. E em relação à história, também uma coisa que é muito importante, que no momento que o Winston ele altera fatos históricos, altera dados do partido, tudo em função de comprovar que aquilo que o partido está transmitindo é o correto, de mostrar que o grande irmão está sempre certo, eu também tenho sempre uma história contada por aqueles que se consideram os vencedores. Então a história é sempre contada pelo olhar dos vencedores, pelo olhar daqueles que estão dominando no momento. E o livro vai trazer isso de uma forma muito magnífica, assim, e traz várias críticas. Isso. Mas uma coisa também interessante, né, que vamos conversar aqui será sobre o filme a partir da perspectiva de uma pessoa que não leu o livro, né? É verdade. Por quê? Por que eu falo isso, né? Eu e a Eduarda, a gente leu o livro e tem questões no livro que foram abordadas de maneira mais aprofundada, né? Sim. O autor ele teve conseguiu se aprofundar melhor em algumas questões. Só que quando eu e o Eduardo a gente assistiu o filme, notamos que algumas dessas questões ficaram, né, não foram muito bem elaboradas no filme. E a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, né? Uma pessoa que não leu o livro e assistiu o filme, como que será que é a perspectiva dessa pessoa a partir dos pontos fulcrais ali no filme, né? Que são abordados no filme, que foram abordados no filme, né? Então, nós vamos também falar sobre esse filme, porque tem a questão estética do filme também expressa sentido, né? O filme é bem polissêmico nesse sentido, nessa questão. E vamos então passar a palavra pro bolsista Eric para ele falar as impressões que ele teve do filme, né? Que foi dirigido pelo Michael Redford. Isso. Coisa interessante, né? Eu vou dizer, o filme foi dirigido pelo Redford, foi escrito por ele e por um companheiro chamado Jonathan James. Curiosamente, o filme foi lançado no ano de 1984, né? Intencionalmente.
Eu não sei porquê, fui até procurar saber por que ele tinha feito essa escolha, mas não diz nada. Então eu só suponho que era só para, digamos assim, a impressão do filme ficar mais forte, né? Porque... E também para propaganda, né? É ótimo, né? Vem assistir 1994. Em 1994, né? E, então, assim, o filme se vendeu muito facilmente com isso, com certeza, né? É bem interessante, assim, observar como o Winston no filme é interpretado pelo John Hurt, né? E, assim, ele é uma pessoa que traz muito pra gente uma sensação, logo que você bate o olho, né? Que ele é alguém que é curioso, mas todo o tempo ele tá tentando esconder isso. Então, seus olhos transmitem curiosidade, só que a expressão do restante do rosto parece estar imóvel. Então, você sabe que ele desconfia de alguma coisa, mas ele não quer expressar isso de forma alguma, não é? E ele vive sempre em uma profunda meditação interna. Então as coisas estão acontecendo ao redor, mas parece que ele tem sempre o seu mundo ali que as pessoas não podem saber. Que mundo é esse? Não pode ser acessado, mas ele tem, não é? E o filme, talvez um dos pontos que me chamou bastante atenção, e aí a gente já toca em algo que tem no livro, né? O filme ele é profundamente opressivo na sua estética e exaustivamente cacofônico, não é? Sim. Então, assim, o tempo todo ele tá conversando com alguém ou ele tá tendo algum pensamento interno e no fundo você tá ouvindo assim, e aconteceu isso hoje, não sei o quê, a bolsa fechou em tal valor, etc, etc, e essas notícias elas nunca param, né? Elas são incessantes. O tempo todo eles estão dizendo que aconteceu alguma coisa, seja sobre a guerra, seja sobre a situação econômica, seja sobre a qualidade dos alimentos. Alguma mudança está sendo informada em todo o tempo, não é? E todas essas mudanças, convenientemente, elas são positivas. Nós nunca temos uma notícia negativa sobre a realidade da Oceania. Ou a Oceania está vencendo na guerra, ou a Oceania está com melhor qualidade de vida, ou a Oceania está com uma moeda muito forte, alguma coisa desse gênero. Só que é aquela coisa, né? O ambiente, ele contrasta com isso. O ambiente é miserável, né? A realidade, a gente olha, é uma realidade meio que sucateada, não é? E escura, não é? Então isso é uma coisa que já... Acho que provavelmente ali nos 20 primeiros minutos desse filme, ou pelo menos nos 30 primeiros minutos, a pessoa ela já começa a ficar assim... Mas tem alguma coisa errada com isso aqui, né? O governo está dizendo essas coisas, mas olha a realidade dessas pessoas. As pessoas estão o tempo todo tossindo, parece que elas estão o tempo todo febris, alguma coisa está errada nisso aqui, não é? Exatamente. Então essa é a nossa sensação, eu acredito, quando a gente está acompanhando esse filme. E ele é um filme, assim, bastante... Quando se trata também da estética, assim, bastante pálido, né? A coloração dele é pálida, é uma coloração fria. E eu acredito que ele dá, assim, de certa maneira, ele procura, de certa maneira, te dar um profundo sentimento de suspense no que toca ao destino do Winston. As coisas começam a acontecer, só que a gente não consegue de forma alguma tentar, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Claro, estou falando do ponto de vista de quem não leu o livro. Então eu estava tendo contato com a narrativa dessa maneira, né, com o filme do Redford, e eu não conseguia, digamos assim, mas o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Isso não dá para prever. E aí a gente vai falar, vamos ver aqui, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Vamos ver como que o grande irmão é retratado nesse filme, como o grande irmão aparece, né, na trama do livro. O grande irmão no filme, ele é alguém que está o tempo todo em todo lugar, mas você não conhece ele. Então assim, você está lá ali com o rosto daquela pessoa, apresentada no projetor, né, olhando fixamente, como se ela estivesse olhando para você, não é? E você fica com aquela sensação de que o grande irmão, que é como se fosse o cabeça do partido, né, ele é representado como líder do partido, ele o tempo todo está vendo as pessoas. Você usou uma boa palavra, né? Como se o grande irmão fosse onipresente. Isso. Não é? Só que a gente não tem contato com o grande irmão, não é? O que me levou ao longo da trama até, e eu já tinha dito isso ao Gabriel antes, né? Eu falei, cara, será que esse homem existe mesmo?
Né? Será que esse homem não é só uma invenção do partido? Porque é muito estranho, a gente não vê esse cara. Esse senhor, essa autoridade, seja lá quem for, ela não existe, né? E aí a gente pode até formar as teorias, né? O Gabriel formou uma, de que o grande irmão talvez ele fosse mesmo o líder do partido anos atrás, mas talvez ele já morreu. Só que eles ficam com a imagem dele, porque é uma imagem forte. Mas talvez ele já faleceu, ele nem existe mais, entende? O corpo está enterrado talvez há uns 60 para 70 anos, né? No regime do socialismo inglês, né? Do INCSOC, que é uma coisa, né? O regime é chamado assim, né? O regime da Oceania é chamado no regime do INCSOC, né? Do socialismo inglês. Ele tem esse nome, não é esse regime totalitário. E aí eu, por enquanto, vou parar por aqui para ver demais o que nós vamos ter. Cara, tu deu bastante pano pra manga aí, pra gente conversar sobre. Porque aquelas impressões que a gente teve, né, assistindo o filme, tu acabou de expor aí. Realmente, tu acabou de confirmar. Por isso que está sendo... a gente achou interessante justamente conhecer a visão de uma pessoa que assistiu apenas o filme e não leu o livro. Por quê? Olha só, tu falou sobre a questão, primeiro, né? Primeiro ponto, tenho dois aqui principais. Primeiro ponto, tu falou da questão do Winston, ele ser introspectivo. Sim. No filme, ele realmente expõe isso, né? Essa introspecção do Winston, mas no livro é melhor abordado. Por quê? Porque no livro a gente consegue, o autor ele explica também o que se passa na cabeça do Winston. Então, por exemplo, tem uma cena do filme que eles estão lá nos 2 minutos de ódio, né? Que aparece ali o Goldstein, também vamos conversar sobre o Goldstein. Traidor. E o Winston, ele olha para um outro homem, e os dois eles ficam se olhando e como se eles estivessem conversando mentalmente, né? No livro, o autor ele explica melhor o que o Winston estava sentindo naquele momento, né? Mas no filme eles olham para o outro e segue o baile, né? Então esse é um ponto também importante no livro de que o autor ele trazendo essa ideia de que o Winston ele conversando com outra pessoa e parece que os dois estão fora daquele contexto, ele traz essa ideia de que há outras pessoas igual o Winston também, entende? Algo que, pelo menos na minha visão, faltou um pouco no filme, né? Sim, isso é verdade. Nesse momento. Sim. Então parece que foi só um momento ali em que os dois eles ficaram se olhando e segue ali o filme, entende? Mas no livro não. No livro o autor ele descreve, o Winston olhou para aquele senhor e aí o Winston ele pensou naquilo, o Winston pensando, será que essa pessoa também está passando pelo que eu estou passando? Será que essa pessoa também está escrevendo um diário, né, e colocando ali no diário aquilo que ele pensa sobre o regime, né, fora das teletelas, né, porque o Winston ele começa a escrever o diário meio que no lado escondido da teletela, né? Então o autor ele expõe isso, né, e ficou faltando no filme. Então, e isso não só nesse momento, eu usei esse momento do filme como exemplo. Sim, claro. Mas há outros momentos também que tem essa introspecção do Winston de maneira mais aprofundada no livro e que no filme não foi tanto, né? Então, acredito que também ficou faltando isso. E outra coisa é que, como tu disse, né, sobre a questão ali do grande irmão, se ele morreu ou não, se ele é uma pessoa, ou se também tem outra interpretação que, será que ele não foi inventado? Sim, que é só uma invenção. Pegaram uma pessoa aleatória, tiraram a foto dela, né, e colocaram ali, exatamente. Por quê? Porque precisa ter nesses regimes algo que tem em comum, é uma figura central. Sim. O grande líder. Isso, por quê? Porque esses regimes eles são formados por classes, né? Como no livro. Tem o pessoal, os proletas, né? Que também a gente vai conversar um pouco sobre eles também, que é a classe mais baixa, vamos dizer assim, classe entre aspas, né? Mas aí depois vem o partido e cada departamento do partido tem uma posição, umas mais elevadas e outras mais um pouco, né, uma posição menor.
e mais abaixo, melhor dizendo. E aí precisa ter isso, né? E lá em cima precisa ter uma figura, que é justamente o pessoal, para as pessoas elas terem esse centro. E como eu falei no início do episódio, que o George Orwell ele fez essa crítica também ao nazismo. E a gente comentou aquele dia. Sim. O caso do Hitler, por exemplo, porque existe uma teoria, né? Essa teoria ela nunca foi validada, de que o Hitler, isso é historicamente comprovado, né? O Hitler sofreu um incidente, uma tentativa de assassinato, que em tese foi bem sucedida, porque ele estava dentro do bunker e a bomba explodiu lá dentro. Isso. Não é? Sim. Só que horas depois veio uma voz dele na rádio avisando de que ele estava bem. Era a voz dele, não é? Só que a bomba explodiu. A bomba realmente explodiu. E muitas pessoas lá dentro morreram mesmo, se não quase todas, não é? Daí algumas pessoas até começaram a dizer assim: não, mas será que ele realmente não morreu? E na verdade eles só pegaram uma pessoa para imitá-lo, né? Alguma pessoa que conseguiu imitá-lo, para dar a ideia de que ele ainda estava vivo. Por quê? Porque como o regime nazista era ligado à pessoa do Hitler, morria o Hitler, morria o nazismo. É como se as pessoas ficariam sem o seu ídolo. Sem o centro, sem aquele norte, vamos dizer assim, naquele momento, né? Exatamente. Então, assim, aí até essa coisa, talvez assim, o Hitler, na verdade, alguns dizem, talvez ele já teria morrido antes, só que eles não deixaram com que ele morresse na mente dos cidadãos da Alemanha, com a finalidade de que a Alemanha nazista perseverasse, né? E aí, nesse caso, o Hitler seria tipo um grande irmão. Isso. Que morreu, mas eles tentaram manter vivo de outra maneira, não é? E não sei se a Eduarda tem algo para falar também, porque aí eu vou passar também sobre o Goldstein, pra gente conversar sobre, mas vai lá. Eu ia falar sobre o Goldstein. Porque além de ter essa figura do grande líder, né, que a gente vê no Grande Irmão, também tem a questão do Goldstein, que no filme não é tão explorado quanto no livro, que é essa questão do inimigo em comum. É preciso ter essa figura do inimigo, que vai ser aquele que vai unir todo o povo, digamos assim, contra ele. Então é aquele inimigo que, esse é o nosso grande problema e a gente precisa se unir contra esse problema. É ele quem ameaça o nosso sistema, o nosso partido. Isso no livro é muito explorado e no filme, acredito que o Gabriel vai concordar comigo, ele aparece só em um determinado momento e a gente não sabe mais nada. Mas ao longo do livro ele aparece várias vezes e é muito mais explorado isso. Outra coisa também é que a própria Winston, tanto no livro quanto no filme, o Winston ele tem essa imagem um tanto apática. Ele tem problema, se eu não me engano, ele tem problema de saúde. Não, também o homem tá bem acabado. E os outros personagens também, a realidade dos proletas é muito explorada no livro, como eles vivem, qual é a situação deles, que eles são considerados como se fossem animais. Tanto que ele, no próprio livro diz isso, e tanto que eles não são considerados uma ameaça para o partido. Então eles não têm um controle sobre eles tão grande quanto sobre os outros, sobre os que trabalham no ministério, por exemplo. Não, e também a questão de que no livro o autor ele explica que eles foram entregues às próprias concupiscências. Exatamente. Então, coisas que o pessoal que trabalha no partido não tem acesso, o pessoal, os proletas têm. Sim. Que é, no caso, essa questão dos jogos de azar. Né? E outras questões também que o pessoal que o pessoal do partido não tem, os proletas têm. Por quê? E por que o autor ele explica essa questão, né? Porque é como vocês aí fazendo aquilo que dá prazer pra vocês não vão mexer o saco, vamos dizer assim. Não são considerados uma ameaça. Não são considerados uma ameaça. E também a questão intelectual, né? Os membros do partido, eles possuem um intelecto, né, mais aprimorado do que os proletas. Então, sim, também tem esse ponto. E aí por isso que o partido ele precisa ter ali uma corda bem assim, uma coleira, colocar uma coleira nessas pessoas do partido, né, para eles não fugirem. E porque lá no final a gente entende também o porquê disso. E os proletas não.
por conta deles serem pessoas iletradas, eles não apresentam ameaça, então podem se divertir, podem fazer o que vocês quiserem, que eles não apresentam essa questão da ameaça, que também é algo abordado no final do livro, né? A outra classe da população, principalmente aqueles que são funcionários dos ministérios, ou que são, digamos, a classe média, digamos ali, eles têm até educação regrada. Então, as crianças, elas são desde muito pequenas, elas entram por um treinamento, onde alguns viram espiões, outros entram para a Liga Antissexo, que a Júlia fazia parte, inclusive, desde muito nova. Então eles têm todo um treinamento, todo o material. Até no livro tem uma parte que o Winston ele lê um trecho de um livro que era de um dos filhos de uma vizinha dele, que essas crianças, elas, além de todos os dias elas tinham que fazer alguns rituais, como marchas em frente à teletela, a educação delas era toda regrada. Então ele lê um trecho onde é contado como que era a vida, o contexto ali social daquela população antes do que eles chamam de revolução, que eles chamam, né, do que o partido chama de revolução, que tem toda uma educação, o livro tem toda uma questão didática de explicar como é que era o capitalismo, como é que era aquela sociedade, então demoniza, digamos assim, o capitalismo, fala como é que as pessoas viviam naquela miséria, enfim. E aí eles tinham toda essa educação, justamente essa questão ideológica, para que desde pequenos eles reproduzissem essas ideias. E a gente até se impressiona com como são as crianças são retratadas no livro, porque elas ficam até nos irritar, as crianças, assim, porque elas são violentas. Exato. E parece que tem uma índole má, sabe? E só que, claro, elas reproduzem aquilo que é ensinado pela ideologia. Uma coisa que eu agora vou perguntar pro Eric, qual foi a tua interpretação a partir disso, das crianças no filme? Que também é um ponto que eu quero falar sobre, assim. Uhum. Que tem uma pequena diferença ali. Mas como que tu viu isso? Lembro, as crianças são uma coisa que dentro do filme, certamente, elas vão aparecer em momentos muito específicos, não é? São momentos bem pontuais, não é? Mas tem um específico que é de quando é na casa do colega de trabalho do Winston, né? O filho dele parece que, digamos, dá uma pensada além da conta e eles ficam meio preocupados, não é? E aí, digamos que eles já vão tratar de tentar corrigi-lo quanto a isso, não é? O que demonstra muito que a questão é a geração a crescer, né, a geração a ser desenvolvida, ela é sempre o alvo para se manter o regime tal como ele é. Então, assim, a educação regrada faz muito sentido, isso não é uma coisa que aparece no filme, não de maneira explícita, né? Mas a educação regrada faz muito sentido, e nesse caso eu acho que o filme ele tem uma coerência quanto a esse princípio, porque demonstra muito que essas pessoas, os jovens, os novinhos, os pequenos, é através deles que o regime vai se perpetuar. Por quê? Porque aí eu vou dar um pulo lá pra frente rapidamente, só para esclarecer, né? Porque aí eu vou usar alguém do partido para esclarecer. No filme vai ser, né? Como o O'Brien vai dizer, não interessa ele mesmo. Sempre interessa o partido. É o partido quem tem que sobreviver. O O'Brien pode morrer. Ele vai morrer, porque ele já é velho. Ele vai morrer logo. Ele não vai viver muitos anos, né? Então, assim, o que interessa é o partido. Mas como é que o partido vai sobreviver? Se ainda tiverem pessoas que venham alimentá-lo conforme os anos. Então, assim, as pessoas elas precisam ser criadas sob a direção das crenças, ou melhor, das crenças não, porque eu acho que aí nem entra questão de crença, às vezes. Ou não entra, vamos falar crenças. Crenças, princípios e ideologia que o partido ele promove. Tem que ser assim, senão, se assim não acontecer, uma hora o partido vai perder sua força. Por quê? Porque as pessoas que estão ligadas ao partido, elas vão envelhecer, elas vão morrer. Sim. E aí as outras que não vão estar sob essa influência vão começar a aumentar em número, e vão aumentar. Uma hora eles não vão conseguir conter essas coisas.
não é? Então, você vê que o princípio de esmagar a consciência e pôr as coisas, né, do partido dentro da mente das crianças é uma coisa que, apesar de o filme ele não filmar muito nisso, com poucas cenas ele já te dá a ideia de que, olha, o alvo deles são os pequenos. São os pequenos que são sempre o alvo deles. Por quê? Porque os pequenos vão ser os adultos de amanhã. Então, aí sobre esse ponto, o filme ele aborda isso que tu disse, né, sobre a questão das crianças, mas no livro ele consegue explicar melhor, consegue também... Vai explanar mais isso, né? Exato, expor situações que facilitam a compreensão do leitor, do espectador, do leitor, né, porque isso ocorre no livro. E uma das cenas também, pulando um pouquinho lá pro final, uma das cenas que expressa muito bem isso é quando o Winston... Claro, o pessoal vai ter spoiler, né? Não tem jeito. Algum spoiler vai ter. Algum spoiler vai ter. Isso. Quando o Winston ele é preso, um amigo dele também é, o Parsons. E aí tem essa partezinha aqui do livro que expressa muito bem essa questão aí das crianças, que não apareceu no filme. Que é assim, ó. Dessa vez... abre aspas aqui, né, daquilo que George Orwell escreveu no livro. Dessa vez, Winston se entregou à sombra. Você aqui, exclamou. Parsons lançou-lhe um olhar apático, sem interesse nem surpresa, mas tão somente infelicidade. Começou a andar e esmo de um lado para o outro, incapaz de ficar quieto. Toda vez que endireitava os joelhos, gorduchos, ficava nítido que eles tremiam. Os olhos estavam arregalados e tinha uma expressão fixa, como se não conseguisse parar de encarar uma coisa a meia distância. Aí, por que você está aqui? Perguntou Winston. E aí, pensamento crime, disse Parsons, quase chorando. Nessa situação, os dois estavam presos, né? E aí o Parsons explica por que ele foi preso. Aí ele fala, pensamento crime é uma coisa terrível, meu velho. Ele disse, é incendioso, domina sem você perceber. Sabe como foi comigo? E eles falam, no sono. Sim, é um fato. Lá estava eu cumprindo o meu dever, tentando fazer minha parte, sem nunca desconfiar que tinha coisas podres na cabeça. Daí eu comecei a falar no sono. Sabe que eles me ouviram dizer? Ele baixou o tom de voz, como alguém obrigado por razões médicas a verbalizar uma obscenidade. Abaixo o grande irmão. Sim, eu disse isso. Disse várias vezes parece. Cá entre nós, meu velho, fico contente que não pegaram antes que eu fosse mais longe. Sabe o que eu vou dizer a eles quando estiver no tribunal? Obrigado, é isso que eu vou dizer. Obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. Quem denunciou você? O Winston perguntou. E ele falou, foi a minha filhinha. No filme não aparece essa cena. No filme, lá no final, os dois estão presos, né? Mas ele não... O Parsons, ele não fala isso. Né? Não sei se tu... Eu acho que... Eu não consigo lembrar mesmo. Talvez ele realmente não diga. Ele não diz, ele não explica o porquê que ele foi preso. Aí aqui no livro ele fala, foi a minha própria filha que me prendeu. E aí ele fala, não, mas ela fez certo. Ele respondeu Parsons com uma espécie de orgulho triste, aqui diz no livro. Entende? Então é como se ele estivesse triste realmente por ter sido denunciado pela própria filha, mas ele tem que demonstrar esse orgulho, esse sentimento controverso para tentar se livrar, né, daquela prisão. Então, a maneira como o livro aborda essa questão também das crianças ficou faltando um pouco no filme, né? Que é algo assim, cara, que é algo como a Duda disse, né? Causa revolta, né? Um negócio no estômago de ver as crianças ali sendo cruéis desse jeito. Sendo cruéis com os próprios pais, né? Não sei se tu... Exatamente. E essa questão da educação, ela é muito presente no livro, porque ela vai influenciar diretamente, porque essas crianças, elas vão perpetuando os comportamentos, vão perpetuando a ideologia do partido. E a gente vê na constituição da família mesmo quanto a ideologia do partido está presente. Uma das questões que o livro traz também é essa, e o filme traz um pouco também, que é destruir a formação da família.
Sim, Então, isso a é. ideia, tanto que eles se tratam só como camaradas, essa questão de se relacionar, de formar uma família, é vista como algo que vai desvirtuar eles dos objetivos do partido, vai impedir com que eles cumpram os deveres do partido. Então, a ideia mesmo, e eu acho que o filme traz muito isso, essa atmosfera, esse distanciamento entre eles. Eles se tratam com uma certa frieza, eles são camaradas, eles não são nem amigos, eles não podem se relacionar amorosamente, a não ser que seja com a intenção de, digamos, perpetuar a espécie. E mesmo que a pessoa seja casada, ela só pode ter relação assim, ó, quando o partido permitir, uma vez por mês, por ano, só pra ter filhos. Exatamente. Só, né? A pessoa não pode fazer pra ter prazer, vamos dizer assim, né? Pra ter aquele momento. De prazer é retirado totalmente deles. Exatamente. Então, as instituições que a gente conhece são retiradas deles. O trabalho deles, a função deles é servir o partido e cumprir as ideologias do partido. Eu quase te interrompi, desculpa. Capaz. É porque veio uma coisa na minha mente, né? O filme também... O filme ele também é muito sintético, né? E obviamente ele tinha que ser sintético, né? Porque não tem como você adaptar um livro para o cinema sem fazer uma série de sínteses, às vezes, porque a linguagem cinematográfica ela não consegue falar tanto quanto a literatura, né? Aí eu vou até fazer um pequeno adendo aqui, né? Eu aproveito essa circunstância porque eu acho sempre interessante falar disso, né? Um próprio cineasta português, que foi o Manuel de Oliveira, hoje já falecido, uma vez ele até disse, né, assim... o cinema ele é uma arte capaz de agrupar, né, e ele engloba dentro da sua natureza várias outras artes. Então é a música, o teatro, né, a literatura, isso tudo está dentro do cinema. Nenhuma arte consegue fazer isso. Só que a literatura ela é muito mais livre e completamente mais propensa a ir com profundeza na alma humana do que o cinema. Ela consegue muito mais isso, né? Ele vai dizer... E ele é um cineasta, reconhecendo isso, eu achei muito interessante. Porque ele até fala assim, olha, para você fazer uma recordação, um livro, basta você agrupar os fatos da maneira ordenada. E você consegue voltar, sei lá, 500 anos no passado, em transição de capítulo, talvez. Não é? No filme, não. No filme eu vou ter que fazer uma configuração de cena diferente, situar um outro cenário, com outras pessoas, não é? E tudo isso vai ter que ser feito de uma maneira que o meu espectador ele consiga entender que agora essa cena ela tá passando no passado, num passado distante. Ele falou, é muito mais trabalho, né? E portanto é muito mais difícil. O cinema, como ele vai falar, né? No que toca a isso, o cinema ele não é tão livre. E também demanda trabalho para expor o sentido pro espectador. Isso. Né? Não é no livro o espectador ele tem essa liberdade, vamos dizer assim, de conseguir construir um sentido e a imagem na sua mente. Ocorre isso, pela imaginação. Pela imaginação. Agora tu conseguir transmitir isso para as telas demanda mais trabalho. E aí, eu lembro agora, né, essa questão da formação da família, uma das coisas que me chamou muita atenção é que você percebe que o partido, ele permite, de certa maneira, ele até regulamenta o consumo de pornografia. Isso, outro ponto importante. Por quê? Porque por meio disso as pessoas vão se satisfazer sem ter a necessidade de ter relações amorosas e conjugais. E é interessante a maneira como eles descrevem esse setor, né? Que é um setor sujo, fedorento, feio. Sim. Né? O filme ele passa por isso bem por cima, mas eu lembro que na hora que eu vi, e aí nesse caso o filme é inteligente, porque ele reúne as duas coisas, eu acho que pra fazer você meio que ligar as peças. Pouco depois disso a gente já tem o conhecimento da Júlia e aí já tem o conhecimento de que a Júlia fazia parte da Liga Antissexo. Isso. Então aí uma coisa junto com a outra e você entende que essa realidade ela é contrária à formação familiar. Ela não se agrada disso. E por quê? Aí a gente pode pensar justamente no laço do Winston e da Júlia. Porque quando você se importa com uma pessoa mais do que com um partido, você vai lutar contra o partido se ele ameaçar o teu vínculo com aquela pessoa. Não é? Então, eles entendem, o partido compreende o quê? Que todo vínculo amoroso, filial, não é? Vínculo de irmandade, que seja fora da ideia de que nós somos camaradas reverenciando o grande irmão, é uma ameaça
ao grande irmão, Sim. não é? E é uma coisa assim que deixa você bem, assim, eu acho que quando a gente chega a essa consciência, você fica muito entristecido. Eu pelo menos fiquei, porque você percebe que é um ato de desumanizar, literalmente. Porque é próprio do ser humano ter esses vínculos, não é próprio nosso de termos esses vínculos. E você tem um processo de desumanização em detrimento da causa política do partido, não é? Isso é uma coisa dolorosíssima, né? Exatamente. E aí a gente pode dizer mesmo, é o caso de ter uma idolatria. O partido, ele quer ser idolatrado e o Deus do partido é o grande irmão. Exatamente. É um processo idolátrico, né? O que acontece. E assim, é até por isso, não sei se a gente fala disso, porque aí a gente talvez dê spoiler demais para quem nunca leu e para quem não assistiu o filme, né? Mas é até por isso que o final dessa história é uma desolação total. Não, a gente pode até falar isso, falar por cima, né? Mas antes da gente entrar nessa questão, eu só queria também frisar uma coisa, rapidamente, que também eu não vou só criticar o filme, né? Porque não, claro, o filme, pessoal, o filme é bom. O filme é bom, só que como o Eric tem disse ali, tem limitações até por conta do tempo, e no livro o autor tem mais liberdade para isso, para se aprofundar melhor nesses assuntos, né? A proposta é outro tipo de obra. A linguagem literária, ela tem recursos que a cinematográfica não tem. Então se for assistir prestando atenção, tu vai conseguir pegar essas coisas como o Eric pegou. O Eric não leu o livro, mas ele pegou. Então o filme é bom. E uma das coisas que eu gostaria de elogiar do filme é a maneira como o filme, como a gente falou, como o filme ele passa a imagem daquela região, daquele local, daquelas pessoas, né? Aquela falsa sensação de alegria, aquele tom cinza, né? E também os uniformes. Todos usam os mesmos uniformes. Então no filme ele consegue ver ali e ter essa interpretação melhor da maneira como o partido ele poda qualquer individualidade que a pessoa possa ter. Nem a forma de se vestir a pessoa tem liberdade. Exatamente, nem a forma de se vestir, nem para isso a pessoa tem liberdade de escolher ali o que ela vai vestir. No filme, todos eles se vestem com o mesmo uniforme, né? Então consegue ter essa interpretação da maneira como o partido ele oprime essas pessoas também, saciando as pessoas da liberdade dela até mesmo de se vestirem, né? E agora falando da roupa, ainda falando sobre a roupa, aqueles que são da Liga Antissexo usam uma faixa vermelha. Isso. A Júlia usa essa faixa vermelha porque ela é da Liga. Só que ela é subversiva, essa Liga. Ela, na verdade, ela não quer, ela não concorda com aquilo ali, ela não concorda com os preceitos do partido, ela não concorda com a maneira como aquela sociedade as ideologias. E ela tem uma cena que eu acho que é muito simbólica, tanto no filme quanto no livro, em que ela tira a faixa. Então ela demonstra o quanto ela é contrária. E, só que, claro, isso traz essa ideia de mostrar uma certa revolta dela em relação a isso, então uma certa liberdade, tanto sexual feminina, quanto uma liberdade como pessoa mesmo, né, dentro daquela ideologia. E tem uma outra cena também dela em que ela troca de roupa, e isso aparece no filme, que ela bota um vestido e aí ela passa a usar maquiagem porque ela não podia nem fazer isso. Exatamente. Só que, claro, tanto no livro quanto no filme, eu sempre trago quando eu leio esse livro, assim, eu reli pela segunda vez algumas partes, a gente tem dá pra trazer uma certa crítica como a forma como o autor retrata as mulheres. E a própria Júlia, por exemplo. Porque o Winston, ele tem uma versão, ela que é nítida durante os primeiros capítulos, e que ele tem atração física por ela. Só que justamente a forma como ela é, a beleza e o fato dela não ter relações sexuais, enfim, né, dela ser da Liga Antissexo, isso de certa forma desperta uma certa aversão, que a gente fica ele tem um sentimento de desejo, de atração por ela, mas ao mesmo tempo uma aversão, um certo ódio por ela. E que é retratado em vários momentos do livro, até com uma linguagem bem que impacta a gente quando a gente lê, né?
Mas aí, a gente tem a Júlia justamente nessa figura de subversão, de tentar não concordar com isso. Então vem essa personagem para acrescentar. Tanto no livro quanto no filme, é uma personagem que marca bastante a obra. Sim, com certeza. Bom, então partindo pro final, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. De qual momento do livro, e se vocês também têm aí alguma frase, enfim, que marcou vocês, né? Mais marcou vocês ali. No caso, dando um exemplo da minha parte, é que tem uma partezinha do livro que diz assim: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então é um dos lemas, né, do partido, pois quem controla o passado, controla o futuro. Do partido está sempre reescrevendo aquilo que aconteceu no passado, e então, de um certo modo, também consegue controlar o futuro, controlar o que isso vai gerar, né? Reescrevendo o passado, consegue também, de um certo modo, controlar o que isso pode acabar acarretando. E quem controla o presente, controla o passado, pois o partido, no presente momento, ele tem esse intuito também de justamente controlar, de reescrever a história, como eu disse, e tudo isso com o propósito do poder. No final do livro, esse assunto, poder, também é bastante abordado. Claro. Que o partido ele tem esse propósito, essa busca pelo poder, simplesmente pelo poder. Então essa frase sintetiza muito bem esse propósito do partido, né, de controle. O livro, a todo momento, ele fala sobre essa questão do controle, né? E no final ali da obra também isso fica presente. Isso também foi apresentado no filme, esse propósito do controle do poder, né? E também tem o outro lema, né, que é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas esse pequeno trecho que eu li também representa, de um certo modo, essa questão esse lema, né? Esse outro lema. Por quê? Porque o partido, ele está em guerra também ele enxerga na guerra um meio para controlar o povo. Claro. Né? E também a liberdade, ele expõe esse sentido de liberdade e escravidão também como forma de controlar, da mesma forma, a ignorância. O povo ignorante é mais suscetível a ser controlado, né? Então, esses dois lemas, né? Essas duas posições aqui do partido, que estão aqui que estão no livro e também foram expostas no filme, foram as que mais me impactaram, assim, sabe? E que falaram bastante comigo. Eu não sei se vocês têm algo também que impactou vocês, um ponto principal ali. Eu tenho uma cena que aparece tanto no livro quanto no filme, que a Julia e o Winston, eles estavam juntos e eles estão olhando pela janela, assim, e aí o Winston abraça a Julia e embaixo tem uma senhora, que é uma proleta, né, faz parte ali daquela sociedade, digamos, considerada aquela classe mais baixa ali da sociedade, e ela tá estendendo as roupas, assim, no varal, e ela tá cantarolando. Uhum. E é uma cena muito simbólica, porque o Winston olha pra ela lá embaixo, enquanto ela cantarola, e ele vê, de certa forma, ele questiona, né, como que ela consegue, em meio a toda aquela situação, toda aquela realidade, ainda cantar tão feliz. Uhum. E a canção é uma canção que emociona, assim, ela tá empolgada cantando. E só que ao mesmo tempo remete a uma certa esperança, porque o Winston, todo momento, e aí, de novo, dando um pequeno spoiler no final do livro, ele tem a esperança de que o proletariado consiga realmente, digamos, se revolte, né? Ele acredita até no final, uma das últimas frases dele no filme é isso, que ele acredita que eles vão em algum momento, digamos, acordar. Uhum. E enquanto ele olha para ela pela janela, é esse sentimento de esperança que ele tem, tanto ele quanto a Júlia. Então eu acho uma cena muito simbólica, tanto no livro quanto no filme. Sim. Da tua parte, meu caro, no filme? Olha, eu vou te dizer, teve um momento talvez que me marcou
esses momentos estão muito próximos, né? Esses dois momentos. Mas o primeiro momento que me marca é quando o O'Brien tá naquele processo do teste, né? Quantos dedos tem na minha mão, né? E aí é muito penoso ver o processo daquele teste, né? Só que a resposta que ele dá é uma resposta curiosa, né? No final de tudo, a questão não é o que o Winston tem a dizer, quantos dedos tem na minha mão, tipo assim, se tem 4, se tem 5, se ele tá com 4 na mão falando que são 5, se ele tá com 5 na mão falando que são 4, o ponto não é esse, ele fala, né? O ponto no final das contas, quantos dedos o partido diz que tem na minha mão. Né? É questão do controle, né? É questão, assim, o partido, ele quer o controle, ele não liga pra verdade, pra moral, isso não interessa. Interessa se ele tem o controle. Se for falando a verdade e ele tiver o controle, ele vai falar. Se for falando a mentira e ele tiver o controle, ele vai falar. Né? Para ele não interessa isso, né? E isso é uma coisa que no momento que eu vi, eu realmente pensei assim, né? Isso é algo diabólico. Entendeu? Isso é algo diabólico. E dói perceber a capacidade, né, de um ser ter esse tipo de vontade, de convicção para realizar uma coisa tão nefasta assim, né? E o outro momento me dói muito, obviamente, né, é o momento dos ratos, Sim. né? Isso ficou muito na minha mente por duas coisas. Por causa do que o Winston acaba fazendo, que dói a beça, e o filme faz aquilo doer muito. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas assim, é porque depois que ele fala... Eu tô tentando não dar spoiler, né? Mas é porque depois que ele fala as palavras, fica um silêncio, sabe? Exato. E aí fica tipo como se fosse aquela coisa ecoando no teu ouvido, que ele disse aquilo, né? E você fica assim... E a interpretação do autor foi muito bem... Do ator. Do ator. Do ator foi muito bem... Executado nessa hora, né? Exatamente. Mas também me dói muito porque, assim, o filme coloca que... O O'Brien acolheu o Winston quando ele era mais novo, depois da morte da mãe. E o Winston, ele tem aversão aos ratos porque a mãe dele foi comida por eles depois que ela estava morta, né? E tipo assim, ele faz aquilo de propósito, sabe? Ele usa uma coisa que ele sabe que ia machucar o Winston contra ele. É uma crueldade tão grande, entende? Tão profunda que na hora que... Antes mesmo do Winston falar aquelas palavras, só de ser aquilo, eu falei assim, mas que crápula, velho. Eu não tô acreditando que o cara vai fazer isso, sabe? Eu não tô acreditando. O homem não tem misericórdia nenhuma, sabe? Então, assim, são dois momentos que me doeram muito, né? No filme. Porque, assim, como a gente tem que entender nessa hora que o O'Brien tá fazendo aquilo como se ele fosse o partido. Então é mais ou menos assim, ele é desleal, ele é mentiroso, ele é cruel. E para te controlar, ele vai fazer todo tipo de coisa nefasta possível contigo. E também ele se impõe contra o Winston de maneira intelectual também. No livro o autor ele aborda muito bem isso, de que o Winston, em todo momento que ele está conversando ali com o O'Brien, ele também percebe, ele pensa para si mesmo, né? E esse homem, ele tá muito à frente de mim também em questão intelectual, né? Então ele não apenas humilha fisicamente o Winston, como a cena do espelho, né? Mas humilha intelectualmente. Ele sim, é como ele falou, a bota, todo momento é uma bota pisando na cara. Pisando na cabeça de uma pessoa, isso para sempre. De várias maneiras, né? Física, intelectual, e é isso que o partido faz, e é isso que o O'Brien representa ali naquele momento que ele está afligindo o Winston. Ele dá um livro pro Winston, né? Isso. Vocês lembram? Que é um livro que ele escreveu. E aí o Winston disse que esse livro, que através desse livro que as pessoas iriam se dar de conta, enfim, sobre a situação do partido, só que na verdade esse livro tem justamente uma função contrária e justamente de domínio, é o oposto disso. Exatamente. Não, é uma coisa muito, muito triste. Acho que
o O'Brien ele é a grande decepção, né, do leitor e, no caso de quem assistiu o filme, do espectador, Sim. né? O O'Brien é aquele cara que chega um momento que ele vai... Eu não vou dizer que ele vai partir o nosso coração, mas que você vai ficar com muita... Você vai se sentir até machucado, pode-se dizer, né, por causa dele. Traído junto com Winston. Isso. Bom, da minha parte era isso. A gente, mesmo que a gente tenha conversado aqui sobre alguns spoilers, ainda assim a obra, tanto no livro como no filme, tem outras questões abordadas ali que a gente não tem espaço para fazer não isso, tem né? espaço para falar sobre, né? Também porque senão não dá mais tempo. Então, leiam um livro, assistam um filme. A gente não falou sobre tudo aqui, a gente só falou sobre os principais pontos que nós achamos mais interessantes, né? E então tem ainda coisas, no livro, tanto no livro como no filme, ainda tem questões ali que podem ser exploradas, que quem estiver escutando esse episódio vai ter outras interpretações também, tanto do livro como do filme. Então sinta-se livre também para quem não leu, quem não viu o filme, para consumir essas obras que também irão ser bastante valia para quem for ler e assistir, né, também, tanto para quem for só assistir ou tanto para quem for só ler o livro, né. Acho que é importante também pontuar isso. Então é isso, agradeço a todos que escutaram esse episódio e espero que essa obra ela fale da mesma forma que ela falou conosco, também fale com quem for, como eu disse, ler ou assistir o filme, né? Pode falar. Só um adendo aqui antes de terminarmos, que eu lembrei, né, que tu acabaste dando um exemplo da novilíngua bem interessante quando estava lendo um trecho do livro, né, que é a questão do pensamento crime. Só para ressaltar isso, para os nossos ouvintes entenderem, digamos assim, um exemplo prático, né, de que realmente a nova fala, né, ela vai reduzindo o idioma, correção, não é? Como Eduardo disse, né, vai retirando as nuances das coisas. Então, se eu tenho bom, agradável, excelente, vai se resumir isso em bom e desbom, só isso, né? Mas é interessante que eles também, pela manipulação através da linguagem, eles tornam determinadas coisas inerentemente negativas, às vezes até inerentemente prejudiciais. No caso, né, tipo, pensamento crime, ser uma palavra só, tem a ideia de que o próprio ato de pensar é uma coisa criminosa. Não é? Então, assim, e as pessoas são educadas nessa realidade. Então, assim, elas literalmente pensam que se elas pensarem alguma coisa, elas estão cometendo uma falta, inerentemente, porque todo pensamento, inerentemente, também é um crime, não é? Era só isso que eu queria deixar de adendo mesmo, que eu achei que era uma oportunidade que a gente tinha que aproveitar na circunstância. No livro mesmo, depois que encerra ali a história do Winston, tem no final ali, fala só sobre a nova língua. Então ele aborda muito bem também essas questões que a gente conversou aqui, né, sobre esse departamento também dos dicionários e tudo mais, né. Bom, era isso então. Obrigado a todos e curtam os outros episódios também da Rádio Uni. Isso mesmo. Curiosidades. O músico David Bowie era um grande fã do livro de Orwell. Em 1974, ele tentou adaptar o romance em um musical para a TV. Segundo o cantor, a televisão poderia atingir um público maior, uma vez que muitas pessoas tinham um aparelho em casa, mas nem todo mundo se dispõe a ir ao cinema. Pela natureza do livro, terá mais impacto na televisão. Não acredito no cinema, ele não tem a força da televisão, afirmou Bowie em uma entrevista para Rolling Stones na época. Porém, a ideia não foi para frente porque a viúva de Orwell, Sonia Brownwell, não gostou das ideias do músico. Mesmo assim, para o álbum Diamond Dogs, também de 1974, Bowie compôs as músicas 1984 e Big Brother, ambas inspiradas no livro.
A nossa 62ª edição termina aqui. Participaram da produção desse episódio os petianos Eric e Roberto da Paixão, Gabriel Padão, Eduarda Mansky, Eduarda Severo e Aline Reinhardt. As artes são de Flávia Robin e a direção geral é de Carolina Fernandes. As curiosidades foram gravadas por Eric e Roberto da Paixão e as passagens por mim, Ilma Pereira. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer, Amazon Music e também no YouTube. Até a próxima!